As investigações em curso que tentam esclarecer detalhes sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes estão focadas em ouvir testemunhas e suspeitos que ainda não foram encontrados. Os investigadores estão verificando situações que poderiam ajudar a esclarecer melhor quais seriam as motivações da encomenda do crime. Além disso, há uma tentativa de apurar mais indícios de manipulação e de sabotagem do inquérito da Polícia Civil sobre o crime. O relatório da Polícia Federal, apresentado no domingo, aponta um conjunto de indícios envolvendo disputas políticas e cobiça por empreendimentos imobiliários em áreas de milícias, as quais seriam de interesse de influência dos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho. Suspeitos de envolvimento nas mortes foram transferidos de Brasília. Hoje de manhã, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, suspeito de atrapalhar as investigações, permanece na Penitenciária Federal de Brasília, considerada de segurança máxima. Por enquanto, nenhuma frente investigativa aponta algum novo caminho sobre pagamentos feitos ao executor Rony Lessa. Foi ele quem afirmou, em delação premiada à Polícia Federal, que o então chefe da Polícia Civil, perdeu o controle do caso Marielle Franco e decidiu entregar os executores do atentado para fazer com que o caso se isolasse ali nos executores, mas a coisa avançou para os mandantes. Magno, você está há quanto tempo aqui em São Paulo? Saiu do Rio faz quanto tempo? Eu já não moro no Rio desde 2007, no início de 2007. Mas é relativamente recente ainda, né? Mas eu moro em São Paulo desde 2018 só. A gente tem falado muito desde domingo, né? Obviamente, no que aconteceu e no espanto, não pela revelação da participação dos irmãos Brazão, né? O que não deixa de escandalizar, mas já era algo mais ou menos sabido, que havia ali uma disputa política, área de influência de miliciano. Mas no domingo, o que parece ter chocado mais as pessoas foi o fato de o ex-chefe da Polícia Civil ter sido, de certa forma, o arquiteto do crime, né? Quem disse, olha, não... Primeiro dele ter participado o que já é uma sandice absoluta, né? Dele ter participado do planejamento do crime, ter dado dicas, não matem no caminho para a Câmara, porque pode insinuar um crime político, vai provocar mais atenção do país para o caso, vai ser pior para esconder, enfim, e sem deixar de lembrar que ele 12 horas depois estava com a família, né? Prometendo, enfim, um negócio abjeto, né? Onde é que a gente tem de dar uma pancada? Onde é que está a cabeça da violência no Rio de Janeiro? Porque não é um simples envolvimento do crime na política, né? Quando você tem o chefe da Polícia Civil trabalhando pela não elucidação de crimes, quando o chefe da Polícia Civil é nomeado no dia do crime, um dia antes do crime, parece tudo muito, né, muito vinculado. Como quebrar essa cadeia, Magno? Que você parece ter Ministério Público, no mínimo prevaricando, Polícia Civil, Polícia Militar envolvida com milícia, 5 governadores de estado presos, cada um por uma razão, Tribunal de Contas do Estado inteiro na cadeia, né? Assembleia Legislativa, que aprovou o Domingos Brazão, né? Sem saber que ele era mandante do crime da Marielle, mas já sabendo que ele era uma figura... ele passou muitos mandatos lá. Né? Controversa para ser escolhido para o Tribunal de Contas do Estado. Como é que faz para quebrar isso, Magno? Não sei, Rafael. Eu gostaria que houvesse uma resposta simples, mas a tua própria pergunta já mostra o quanto essas instituições estão contaminadas. Uma coisa é você ter... O Domingos Brazão passou 5, 6 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão passou 5, 6 mandatos como vereador do Rio de Janeiro e agora é deputado federal. A gente consegue explicar essas presenças pelo domínio territorial. Eles dominam territorialmente uma área, as pessoas dessa área votam nessas pessoas, e aí a conexão fica mais clara. Infelizmente, o problema do Rio de Janeiro não é esse, né? Não são 2 pessoas que acabaram eleitas por sua ligação com a milícia. Não. Domingos Brazão virou membro do Tribunal de Contas do Estado. Ele fiscaliza as contas do Poder Executivo.
ficou afastado por 6 anos porque foi preso na Lava Jato. Recebendo, claro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na legislatura passada, de 2019 a 2022, deu posse a 6, 7 deputados da cadeia. 6, 7 deputados estavam na cadeia e tomaram posse, e os seus assessores estavam nomeados, recebendo. Governadores, quem não está morto foi para a cadeia. Então, desde a redemocratização, só há 2 tipos de governadores do Rio de Janeiro, os que morreram e os que acabaram presos. Por onde a gente começa? Eu não sei. Não sei. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem jeito? Provavelmente não. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem jeito? Talvez. Mas então como é que a gente explica a situação desse delegado? Esse delegado não era um delegado qualquer. Não. É o delegado que o deputado Marcelo Freixo, que investigou as milícias na CPI das milícias, na Alerj, que ficou super famosa, fez com que até hoje Marcelo Freixo ainda ande protegido por seguranças, o considerava um interlocutor. Marcelo Freixo liga para o Rivaldo para comunicar que a Marielle foi assassinada. A família da Marielle vai encontrar com o Rivaldo. É ele que promete às pessoas que o crime será elucidado. E agora nós descobrimos que até ele, até um delegado, que os investigadores da milícia achavam que era limpo, estava metido também. Então eu não sei por onde a gente começa. Infelizmente, talvez não esteja dentro da capacidade do Estado do Rio de Janeiro de fazer isso por si mesmo. Talvez a gente precise de uma intervenção federal, talvez a gente precise de uma força nacional mas aí uma força nacional que não haja como o policiamento do Rio de Janeiro, mas institucionalmente, uma intervenção institucional que nos ajude, e nos, falando como um fluminense que sou, que nos ajude a reconstruir as nossas instituições. As instituições que deveriam cuidar do funcionamento do Estado do Rio de Janeiro estão absolutamente corroídas. É muito fácil, né? Muito comum a gente criticar o poder público, as instituições, acusar de não estarem funcionando, políticos. Mas como eu não sou político e não tenho a menor pretensão, eu acho que eu posso ser bastante impopular no que eu vou dizer agora. Mas eu acho que está na hora do carioca, e com todo respeito ao meu colega aqui, que estou conhecendo hoje, não quero aqui criar uma confusão, mas o eleitor do Rio de Janeiro precisa fazer um exame de consciência, né? Porque para a gente criticar o poder público e criticar o político, é bom a gente falar também da qualidade do voto do carioca. Claro. Porque se a gente parar para pensar, esse incidente agora que vem, esse episódio da Marielle que se revela agora nesse momento, e lembrar que ela era braço direito do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, cada entrevista que eu assisto do Marcelo Freixo, eu como paulista, eu bato palma, eu aplaudo. Eu acho esse cara especial, diferente na maneira como ele vê as coisas. Ele perdeu um irmão para a milícia. Ele teve um irmão assassinado por milicianos. Ele foi ameaçado de morte. E esse cara, preparadíssimo, entende de gestão pública, está na política há tanto tempo, nunca se envolveu com corrupção, e, no entanto, ele perde eleição para Marcelo Crivella. Aí eu vou fazer uma defesa do eleitor fluminense e carioca. Não sei se vocês concordam, mas, primeiro, tem um contexto, né? Você tem áreas enormes no Rio de Janeiro dominadas por milicianos ou traficantes. Eu acho que isso, de certa forma, compromete até a liberdade da campanha eleitoral. A liberdade das pessoas conhecerem propostas, conhecerem candidatos e terem liberdade para votar em outras pessoas. Eu acho que tem isso. A campanha, certamente. Não é? E eu acho que o Rio, por exemplo, claro, os governadores no Rio de Janeiro, né, você tem ali claramente um problema, né, que são os chefes das polícias, enfim, de fato. Mas o Rio de Janeiro, não há notícia de que o César Maia, por exemplo, tenha se envolvido com algum grande escândalo nesse sentido. Não há notícia de que o Eduardo Paes tenha, embora ele tenha escolhido o Chiquinho Brazão como secretário, né, até pouco tempo. Aliás, o Chiquinho Brazão foi exonerado, acho que agora no começo do ano, né, quando surgiu a possibilidade,
e o suplente dele foi escolhido o secretário no lugar dele, né? Ou seja, a estrutura ficou toda com a família. Mas eu digo, não é um cara diferente? Você concorda, Aldrin? Não, você citou 2 nomes, mas quantos governadores sim, do Rio foram presos ou perderam o mandato? O paulistano elegeu também figuras, vamos ser aqui, abomináveis. Abomináveis. Não vamos... Em geral, os prefeitos da capital são melhores do que os governadores, né? Não sei, talvez seja uma coisa da história do estado do Rio, que foi formado tardiamente, né? A capital era separada do... Eu não sei, mas eu também me pergunto por que a gente não consegue sair desse ciclo, né? Como não é por coincidência que você elege uma sequência de governadores presos. Alguém poderia imaginar que o mandato do Sérgio Cabral iria terminar como terminou? Não que ele fosse o... Mas insinuava ser alguma coisa... Não é? Assim, eu não sei se dá para culpar o eleitor por isso, entendeu? Assim, Pô, mas a gente eu não estou culpando, mas coincidências tentando encontrar uma explicação, Rafael. Aí, por exemplo, você pega o eleitor lá, eu estou te interrompendo, mas só para fazer esse contraponto. O eleitor sufocado. Aí aparece um Wilson Witzel. É claro que tem cheiro de que vai dar errado, né? O cara aparece com solução fácil para problema difícil. O discurso populista é muito sedutor. Mas, cara, você pega uma população que está subjugada. É tráfico, é milícia, é assassinato, é violência, etc. e tal. Dá para entender. A pessoa se agarra ao que... Dá para entender, mas é o que eu falei no início. Eu acho que tá na hora do eleitor carioca fazer um exame de consciência, um minuto de reflexão e pensar, peraí, a maneira como eu venho pensando e escolhendo através de critérios próprios os meus governantes não está funcionando. Será que não está na hora de eu dar chance para outro tipo de político? Para quem não tem um discurso populista? Eu sei que isso é difícil sonhar demais, e aí entra a comunicação política que se vale de discursos fáceis, são muito encontrados na linha, na extrema direita, um político que se posiciona na frente das câmeras e fala, não, que eu vou acabar com o crime, vou botar polícia, policial tem que... Como é que o Witzel falava? Tirar na cabecinha. Isso compra voto com muita facilidade. E a questão resolve. Nós falamos disso outro dia aqui quando comentamos as operações do governo de São Paulo na Baixada Santista. Resolve. Operação Escudo. Operação Verão. 70 e tantos mortos já. Pode não resolver, mas semana passada divulgaram uma pesquisa feita na Baixada Santista. 78% dos moradores da região apoiam a operação. Apoiam. Porque então, mas você tem de ouvir isso também. Você não pode simplesmente ignorar, não é? Falar assim, mas tá todo mundo errado. Não, bom, essas pessoas elas têm uma sensação que precisa ser... A gente caiu num vale ali muito esquisito na segurança pública, né? Acho que a gente passou da redemocratização para cá, da redemocratização até o Bolsonaro, eu acho que a gente teve muito pudor para falar de um problema que os pobres das grandes cidades, e o Brasil foi se tornando um país majoritariamente de grandes cidades, né? Que os pobres das grandes cidades estavam sofrendo muito. E os políticos do mainstream ali, os principais políticos, tinham muita dificuldade de falar de segurança pública, de violência urbana, e quem falava era a extrema-direita. E não me surpreende que eleitores das grandes cidades acabam por votar nesse tipo de candidato, porque para um cara que mora na periferia, que compra um celular para a filha dele, só para a gente ficar no mesmo tema que a gente estava falando antes, um celular da filha dele de 14 anos, porque ele quer saber onde a menina está quando vai para a escola, e a menina é roubada depois de 3 dias, e o pai ainda tem 12 parcelas para pagar, esse cara quer tiro no bandido. A gente tem que oferecer para esse cidadão, a gente, assim, né, o pessoal da política que trabalha com política, tem que oferecer a essas pessoas uma explicação de caminho para sair. Se não oferecer, não vai ter muita saída, e nós vamos voltar para o que era o debate nos anos 70, que era grupo de extermínio, que é pessoas se organizando para matar outras pessoas. Aconteceu recentemente no Rio, não é? Tem muitos. Tem pesquisa sobre linchamento no Brasil, e são muitos casos de linchamento no Brasil. Tem pesquisa sobre
assassinatos nunca solucionados, e são muitos no Brasil. E não vai parar, porque e não vai parar de ter apoio a esse tipo de ação. É claro que a polícia recebe apoio quando vai lá e mata um monte de gente, porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas e de saco cheio também, né? De papo, de saco cheio de papo. Porque eu quero saber por que a minha filha segue sendo assaltada, né? Porque tem arrastão no ponto de ônibus 5 da manhã e leva um celular embora de todo mundo. É complicado. Você lembrou bem, né? Dos anos 70, esquadrões, e grupos de extermínio. Isso é antigo. Isso é antigo. Um problema que se repete e que não se resolve. Né? Não é por aí que a gente vai estabelecer paz e alguma ordem, né, no convívio social. Mas é um questionamento que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem tempo sequer de fazer. Né? Tá trabalhando para pagar a parcela do celular que já foi roubado. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.